Boa noite, é um prazer estar aqui. Em primeiro lugar, um relógio foi esquecido aqui, não sei se da Fernanda Tartucci. É? Depois a gente negocia, tá? Bom, depois dessas brilhantes palestras, desses juristas que são um exemplo, não só pela construção, mas eu diria, não desconstrução, mas pela forma como se apresenta o novo. O novo, ele passa pelo jeito que todo ser humano tem de acreditar em um mundo melhor. O que nós estamos escutando aqui de cada um é a sua visão de um mundo melhor. E para falar do tema que eu me propus e fui convidado, e quero agradecer aqui o convite do meu amigo Rodrigo Mazei, que conheço já de longa data, é um admirado civilista, processualista, advogado, um entusiasta não só do meio acadêmico como da advocacia, todos sabem disso, e eu conheço há muitos anos a sua atividade. Eu me propus a falar de um tema que venho estudando há alguns anos, lá na PUC de São Paulo, e que me incomoda muito. Eu sou advogado e há muitos anos me incomoda um tema que é o de provas. Provas é um tema que na graduação normalmente é deixado para esse tema 1, 2, 3 aulas na graduação. Uma de teoria geral da prova, talvez 2 de provas em espécie. Ocorre que o Código de Processo Civil, se fosse contado só em extensão, aproximadamente 12% do código são regras sobre provas. 12%. Se nós pensarmos que o procedimento em primeira instância, após o contraditório, após a fase inicial, contestação e réplica, o que se dá na sequência é na busca do esclarecimento de questões fáticas. Se nós pensarmos no processo como questões a serem resolvidas, nós temos basicamente 2 questões. Questões de fato e questões de direito. E, com um detalhe adicional, as questões de direito, elas vêm depois da definição das questões de fato. Eu posso ser o maior especialista do mundo em uma questão relacionada à responsabilidade automobilística, à responsabilidade ambiental, ao meio ambiente. Mas, se o fato não for demonstrado, se o nexo de causalidade não for exibido, não há especialidade que assegure esse resultado. Eu questiono isso porque, se nós pensarmos no sistema processual como um todo, as questões de fato que são trabalhadas, principalmente na primeira instância, na segunda são revistas, claro, hoje ainda mais consolidado, mais controlado ainda, que é na apelação. E depois da apelação? Recurso especial e extraordinário para questões de fato? Nós, advogados, sabemos da temida súmula 7. Aliás, 7, né? Já é para sofrer, né? Nós não conseguimos ultrapassar no STJ. Supremo Tribunal Federal, repercussão geral, questões envolvendo a Constituição Federal. Ações rescisórias, depois do trânsito em julgado. Via de regra, nós temos principalmente, qual é o marco dos exemplos? Violações, transgressões diretas, questões envolvendo falsidade, quando muito ligado um pouquinho à prova, o restante, violações de interpretação da norma jurídica. O que cria esse fetiche pela violação da norma jurídica e nós não nos preocupamos em violação da realidade, daquilo que aconteceu e da injustiça que nós colocamos, solapando situações de vida a partir de perspectivas de interpretações de direito. O que leva a isso? Na minha opinião, dentre inúmeros fatores, isso não é simples, é a comodidade. Porque o conforto de um local de trabalho, o conforto de uma sala de audiência, não da sala, mas do local em que eu decido, é algo que eu estudo e consigo responder. Agora, o desafio de tentar esclarecer o que efetivamente aconteceu, aquilo que está muitas vezes no direito de família, que se leva anos de sofrimento e que você nem consegue às vezes esclarecer porque é algo extremamente dificultoso, o que dirão as mulheres, violência de assédio sexual, por exemplo. A dificuldade que é a prova é um desafio. E isso leva a uma situação de desconforto. E esse desconforto, principalmente em países ligados a civil law,
é um desconforto que leva a uma conclusão. O que é o dia da audiência? É um dia de pessoas infelizes. O que nós temos na sala de audiência? Normalmente, juízes com volume imenso de processos, insatisfeitos, querendo designar 5, 6, 7 audiências de instrução para um dia, cuja primeira pergunta parece até um ar de desespero: tem acordo? Advogados pressionados por prazo, responsabilidade, assumir um escritório, ou como empregado, ou ainda pior, uma situação de ter que garantir o sustento da família, gastando para viabilizar o seu escritório. Tem que fazer o quê? Inúmeras causas. E com essas causas, o que ele faz? Ele marca com as testemunhas para bater um papinho 15 minutos antes da audiência. Os mais cautelosos, meia hora. E as testemunhas na frente do advogado, ficam todas empoleiradas, né? Uma do lado da outra, assim meio curvadinhas, né? Todos olhando o advogado. Está batendo um papinho antes da audiência. O advogado, que é denominado audiencista no Brasil, não, se é audiencista, fala baixo. Por quê? Porque ele não é o advogado, porque ele tem muitas audiências do dia. Antigamente era no pager, né? Agora é no WhatsApp. Vai para a vara tal, sai daí, vai para outro fórum. E é assim que a pessoa vai, ele nem sabe quem são as pessoas. Nós estamos discutindo a realidade. Em outros sistemas não perfeitos, esse dia é denominado o seu dia na corte. É a sua oportunidade. Por quê? Porque se o Estado suprimiu de você o direito de exercer com as próprias forças para obter o que você entende ser seu, o que você tem de direito em troca disso? Um sistema que assegure efetivamente, se você tem um direito, que você possa alcançá-lo. Ou, na pior das hipóteses, se for muito difícil, até pela questão probatória, pelo menos que você seja o protagonista disso. Ou seja, você é o protagonista do sucesso ou do insucesso, mas esse protagonismo você pode exercer. A pergunta é: as partes dos advogados têm protagonismo na instrução? Esta situação e essa pergunta, ela leva a um novo momento do processo civil brasileiro. A meu ver, nós estamos começando, e eu concordo plenamente com o que o meu amigo Gelli falou, nós convivemos com momentos em que o direito processual, as regras de processo passaram a começar em alguns momentos a serem sentidas. Gelli falou: eu acho que começo a sentir alguma coisa. Algumas vezes a gente começa a sentir, outras vezes a gente acha que nunca virá, ou que foi apenas de relance. Por que essa modificação? Porque as mudanças são mudanças na raiz do problema. Elas são mudanças culturais, não se faz por lei. Lei, quando muito, incomoda. E doutrinador no Brasil tem que incomodar mais. Mas a figura que mais tem que incomodar é a do advogado. Porque é ele que leva a pressão até o momento em que ele consegue um resultado. Evidentemente, o advogado incomoda. Advogado que não incomoda não é advogado. Ele é só alguém que entrega a carta. É como um carteiro, sem nenhum menosprezo. Você tem que enfrentar, e eu falo isso na questão de provas, por quê? Porque o Código de Processo Civil, aqui eu entro nesse tema, leva a uma ruptura que já vinha se desenhando desde a Constituição Federal de 88, e já no Código de 73, nós começávamos a discutir isso. Por exemplo, e já vou agora às metas da questão. Um dogma, porque o que é dogma? A definição de dogma é aquilo que se segue cegamente, aquilo que sequer se questiona se é adequado ou se não é adequado. E alguns dizem, segue por quê? Pela fé, não questiono, mas é pela fé. Sigo por quê? Porque os outros já fizeram e deu certo. Sigo por quê? Porque é assim mesmo. E zonas onde você tem excesso de regras, elas tendem a esse automatismo. E esse automatismo leva a nós não questionarmos mais o que nós estamos fazendo. E quando nós não questionamos, nós entramos num sistema viciado que não se altera. E aqui eu vou trazer alguns exemplos do que são, a meu ver, dogmas probatórios que prejudicam aquilo que é a justiça da decisão. Por exemplo, enfrentei isso
quando tentei defender na minha tese de doutorado, defendi, enfim, a questão de quem é o destinatário da prova. Ninguém que passou pela graduação não responde que o destinatário da prova é o juiz. Ora, eu produzo prova para quê? Para convencer o juiz. E por que eu convenço o juiz? Porque é ele que decide. E ele decidindo, o que acontece? Eu ganho ou perco. Então, qual é a tendência de um sistema? A tendência de um sistema é que o epicentro seja o Estado juiz. Por quê? Porque é ele que eu convenço, é ele que decide, é dele que eu tenho que extrair o bom resultado. Qual é o problema disso? Isso foi feito a partir, principalmente, de estados extremamente centralizadores, e a partir dessa noção, nós chegamos agora à conclusão que, além disso tudo, eu tenho mais dois outros elementos, que é o da persuasão racional do juiz, e com isso, o livre, dito antes, já vou comentar isso, livre convencimento motivado. Ao falar livre convencimento motivado, o que ocorreu no sistema? Se espraia essa noção de livre convencimento, ou seja, aquilo das provas que me convencem. Portanto, se quem é convencido sou eu, quem melhor para dizer o que pode me convencer? Eu mesmo. Em outras palavras, a partir do momento, isso é um ciclo vicioso. É como o comercial da Tostines, vende mais porque é mais fresquinho porque vende mais. E nós não pensamos o que isso provoca. Porque a partir do momento que eu tenho que convencer o juiz, e ele, portanto, que é convencido, é ele que pode dizer qual é a melhor prova, tudo é centralizado pelo juiz. E o que é pior, o juiz passa a se sentir devedor da sociedade disso. Eu não estou falando criticamente dos juízes só. Porque tem muitos juízes extremamente ativos que estão altamente bem intencionados. Talvez os mais bem intencionados. Mas eles não sabem o mal que eles fazem. E eu não estou aqui com aquela ideia de ativismo. Não quero questionar isso. Eu quero falar de eficiência. Não me importa. Se para ser mais eficiente seja ativo, seja ativo. Se você não for, não seja. Porque o que o Brasil precisa é de questionamento de eficiência e não de dogmas ou apenas de preconceitos, de culturas implantadas por questões altamente de discussão política e não de resultado. Então, nessa perspectiva, a pergunta é: quem é o destinatário da prova? Todos dirão juiz? Errado. Quanto tempo um juiz convive com a prova? 1 hora? 5? Todos os juízes que passaram pelo processo, 2 dias, 3. O resultado do processo, com o trânsito em julgado, a parte convive eternamente com aquele resultado. E o destinatário da prova é o juiz. Será que não há alguma coisa errada? Nós estamos decidindo o destino das pessoas, estamos colocando como o epicentro o Estado juiz. Pessoas essas que nós nos comprometemos a dar a ela um sistema dito de devido processo legal. Ora, eu tenho o direito de, no mínimo, ser o protagonista do meu sucesso ou do meu insucesso. Portanto, isso significa dizer que o destinatário principal da prova é a parte. Aí fala, mas como? Ela julga? Não, ela não julga. Só que a partir do momento em que ela tem uma decisão ruim, ela, diante de um acervo probatório que ela pode contribuir, ela pode questionar por recurso e, a partir disso, demonstrar o porquê do erro do juiz na questão de fato. Ora, isso significa o quê? Quem é o destinatário da prova? Quem está usando a prova? E não necessariamente só o juiz que decide. Tem um momento importantíssimo da decisão, mas isso não é apenas essa questão. E quando eu aceito que as partes são os principais destinatários da prova, e o juiz também é um dos destinatários da prova, nós vamos para o novo momento do processo civil brasileiro, em que, no artigo 369, diferente do artigo 332 do Código de 73, o Código não inicia mais falando todos os meios de prova em direito são admitidos. O Código inicia dizendo as partes têm o direito de empregar todos os meios de prova. Isso significa o quê? Que o direito à prova, que já era reconhecido constitucionalmente, passa uma perspectiva em que a parte tem o direito de produzir a prova. Portanto, um juiz que rejeita uma prova é um juiz que cerceia o direito de defesa, solapa o Estado de Direito e impede que a parte possa ser o protagonista daquilo que foi tirado dela inicialmente, que era, não exerça com a própria força, porque eu te darei condições. Então, esse momento é um momento muito sério. Por quê? Porque as partes, a partir do momento que requerem provas, e hoje no sistema brasileiro há uma questão muito importante. Se os colegas pegarem o artigo 370, o artigo 370 diz: caberá ao juiz determinar as provas necessárias e úteis ao julgamento de mérito. E no parágrafo único, e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Qual é a diferença? A diferença é abissal. Porque no Código
anterior, no artigo 170, que falava isso, quase exatamente isso, dizia isso num parágrafo, num capítulo só, no cabeça do artigo 130. Qual a diferença? A diferença é que a regra no Brasil passou a ser o deferimento da prova. E a exceção passou a ser o indeferimento. E no parágrafo único do artigo 370 consta mediante decisão fundamentada. Portanto, o que nós temos no Brasil é hoje um princípio que é indúbio pro probationis. Na dúvida, eu determino a prova. E por que isso? Porque é menos pior, inclusive pela perspectiva da eficiência, uma exacerbação instrutória do que uma inviabilização da produção da prova. Essa é uma questão muito relevante. Então, não se pode mais afirmar, inclusive eu gostaria de colocar um outro dogma aqui ligado a isso, que é o juiz que decide. Eu entendo que essa prova é inútil, porque como tem que me convencer, ela para mim não serve. Isso está errado. Está errado por quê? Primeiro, porque ele não é necessariamente o juiz que vai julgar esse processo. Segundo, existe tribunal. E, portanto, a visão da questão de fato não é desse juiz. Então, ele não pode usar o seu convencimento para dizer que ele indefere a prova. Ou, por exemplo, doutor, esse ponto eu já estou convencido, passamos para o outro. Está errado, porque ou ele já decide a questão, por exemplo, uma decisão interlocutória de mérito e resolve, ou ele não pode prometer isso à parte. Por quê? Porque ele pode mudar, ele pode morrer, pode ser outro juiz e o tribunal pode entender diferente. Então, ele não pode indeferir uma prova porque ele já se julga convencido. Eu vou só mostrar, nessa linha de dogmas em relação a isso, um exemplo prático que eu vivi na prática. Eu fui chamado num determinado momento para atuar num caso que envolvia umas questões ligadas a provas de tecnologia, que eu tenho uma relação bastante próxima, e acabei atuando numa causa trabalhista, que não é meu setor. Numa questão, o reclamante era um especialista, eu nem sabia que isso existia, ele era um especialista que criava agências bancárias. E ele era um especialista engenheiro, e ele cria o layout, mas ele, a partir da perspectiva de pesquisas de mercado, ele desenhava a agência, os funcionários e como a agência devia ser projetada a partir de tudo isso. E ele tinha uma equipe. O banco foi comprado por outro, ele perdeu a equipe, não podia mais contratar nem demitir, para aqueles que sabem da área, sabem que ele começou a perder, portanto, o cargo de confiança, e a partir disso, ele que viajava muito para abrir outra agência pelo Brasil todo, foi mandado embora. E ao ser mandado embora, ele foi ajuizar uma ação trabalhista, e nessa ação trabalhista, o banco pagava tudo, e portanto pagou, na ação trabalhista dele, a ação trabalhista dele era de aproximadamente 15 mil reais. Só que se fosse reconhecido que ele trabalhava além do horário previsto, em horas extras, pelo período que ele trabalhou, o período que podia ser reclamado, a ação era de 1.300.000 reais. Só que, eu aprendi isso depois, eu aprendi no dia que eu trabalhei nesse caso. Ele precisava ser controlado no horário de trabalho. E como ele estava fora, a discussão é que ele não era controlado no horário de trabalho. Bom, esse engenheiro que era ultra certinho, falava tudo corretamente, a juíza, quando foi no momento do depoimento dele, olhou para ele e falou, direto, seca, o senhor era controlado no seu horário de trabalho? Ele olhou para ela no olho, não duvidou, nem mexeu e respondeu, não. O advogado trabalhista a quem eu assessorava falou uma palavra para mim no meu ouvido impronunciável. Era uma só. E eu ali entendi, bom, também depois do que aquela pessoa falou, tudo valeu, né? Os 15 mil ele conseguiu fácil, porque tudo era verdade. Muito bem. O que houve? Confissão. Que é um fetiche. Confissão é um fetiche. Confessou, acabou. Não, é fato o quê? Esclarecido. Não há mais o que falar. Fato confessado. Está no dispositivo do CPC. Não depende de prova. Não depender de prova significa que no resultado final do processo, nada diferente, aquilo será julgado daquela maneira. Isso não significa que não serão produzidas provas quando o fato está confessado ou quando até o fato não é impugnado. Porque a questão fato confessado não necessariamente é fato esclarecido. É um pé na cova, mas calma. Como a vida é complicada. Depois foi o superior hierárquico dele, que no seu trabalho isso é excepcional, é outro dogma que a gente tem que acabar. Se é pessoa jurídica, tem que ser pessoa jurídica. Não é quem tem poderes para confessar, porque isso é eminentemente cartorial, formal. O que precisa é alguém que conhece os fatos, porque ou é depoimento para saber o que interessa, isso não é depoimento para tirar a força de alguém uma confissão, que é o que se imagina. Doutor, tem poderes para confessar? Tem, então tá bom. Não, tem que saber dos fatos.
Se não sabe até, isso tem que ser presumido como verdadeiro, porque ele não está colaborando. Alguns críticos da ideia da colaboração poderão aqui entender o que significa colaboração, se nós entendermos que quem não colabora nessa perspectiva, não é que quer ajudar bonzinho, mas se ele não colaborar nessa perspectiva, ele vai ter uma perda. Isso é colaboração. Mas enfim, voltando aqui. Estou já chegando, fiquem tranquilos no meu terço, estou bem atento no meu tempo. E aí com isso, ele começou a depor o superior hierárquico que era do banco. Como meu colega tinha já perdido todas as esperanças, eu falei, você permite que eu faça as perguntas? Ele falou, faz o que você quiser, que a audiência já acabou para mim. Ele falou até outra palavra, mas tudo bem. Eu peguei e falei, vou falar. E existe uma técnica, isso não dá tempo para a gente falar aqui agora, mas em direito probatório nós acabamos perdendo o seguinte: quando você tem numa arguição um momento de calma, um momento de calmaria nas perguntas, ainda mais agora que as perguntas são diretas, um outro momento de ruptura seríssimo, porque o advogado passa a ser muito mais instantâneo, passa a conquistar outros momentos, seja para fazer as perguntas, seja para protestar quando o outro quer induzir. Isso vai ser muito, com o tempo isso vai ficar muito evidente nos próximos anos. Mas, voltando, as perguntas você deixa um conforto. A partir do momento que a pessoa começa a se sentir confortável, as perguntas começam a piorar para zonas incômodas. Isso aumenta o nível de adrenalina. A pessoa com aumento do nível de adrenalina, ela tende a responder imediatamente. Aqueles que já ficaram nervosos, falaram uma coisa, depois botam a mão na boca e na cabeça e pensam que falaram, sabe o que é isso? Você não tem freio, você fica sem freio. E isso, às vezes, você libera alguma coisa que você não queria. Isso, às vezes, é uma técnica de arguição. Muito bem. E aí, estou nessa questão, tinha um assédio moral, uma discussão de assédio moral, nervoso, subiu a temperatura, ele tinha uma filha com problema e ele ficava muito fora do local dele de residência. E ele falava, não, eu falei, mas qual era a sua preocupação com o funcionário? Não, eu pagava para ele a passagem do final de sexta-feira, a mais cara, para ele poder voltar para casa. Já estava orientado pela advogada da instituição. E aí, no meio dessas perguntas, eu cheguei e perguntei para ele, mas como é que o senhor poderia saber o tempo que ele se dedicava ao trabalho, se o senhor cada vez mais tirava funcionários dele e, ao mesmo tempo, exigia dele que fizesse em menos espaço de tempo agências cada vez maiores? Qual é o segredo dessa instrução? Isso não é uma pressão? Não, não é. Mas como o senhor sabe? Não, eu sei, ele não trabalhava tanto assim. Eu falei, como é que o senhor não trabalhava se o senhor estava longe dele? Se ele ficava nos hotéis? Ele respondeu, porque eu olhava o horário que ele logava e deslogava do sistema.